Mas a Bíblia fala que nem por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. Então eu tenho certeza que Deus tem algo na vida dele. Glória a Deus. Eu não esperava hoje ser um cristão, eu não esperava hoje tocar, eu não esperava hoje louvar, e Deus, mas Deus gosta dessas pessoas difíceis, né, pastor? Ele pega lá do barro, amassa, transforma uma nova criatura. Glória a Deus, aleluia. Como o pastor ministrou ontem, né? Nós somos o que? Uma nova criatura. As coisas velhas passaram e desde que tudo se fez novo. Amém? Vamos louvar uns dois louvores bem rápido, porque hoje eu estou ansioso para ouvir. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, estamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, que me conhece, não me levanto, conhece meus pensamentos.
Oh, glória a Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, meu amigo me tornei. Me louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora chegou a melhor hora, né? Amém. Sim. Aí vocês vão falar que hora. Hora de ofertar. Oh, glória. A casa de Deus aqui, a terra fértil, onde você planta e você colhe. Amém. O que você plantou, você vai colher. E eu vou estar chamando a pastora Rosa aqui, né, pra ela estar ungindo a mão de quem veio ofertar. E quem Glória também não a Deus, for ofertar, aleluia. vindo aqui na frente, que ela também vai estar ungindo sua mão. Amém? Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus de Deus. poder, Deus de glória, Deus de milagre, Pai amado, Pai santo. Glória a abençoa, Deus, Pai amado, vai aleluia. repreendendo todo mal em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Deus de milagre, Pai amado, vai na frente, Senhor, vai jogando por terra todo mal, toda pedra de tropeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Deus de milagre, Pai, Aleluia. visita o coração, visita a mente, Pai amado, visita a saúde, Pai amado, Pai santo, vai jogando por terra todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. E quem não ofertou, venha também receber o melhor de Deus. Glória a Venha dar Deus, o melhor, venha aleluia. receber também o melhor, venha receber a oração. Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, Deus de poder, Deus de glória, Pai, tu conhece, Senhor, o sentar e o levantar da tua filha, Pai amado, entra com a tua providência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Pai, tua serva não ofertou, mas o Senhor vai multiplicar. O Senhor é o Deus da multiplicação. Deus, o Senhor Glória a conhece, Deus. Pai amado, o sentar e o levantar da tua serva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa. Em nome de Jesus. Amém, né? Agora eu vou estar chamando a Rosa, né, pra ela estar orando com a oferta. E obrigada a você que ajuda a igreja, né? Amém. Deus de poder, Ela vai Glória a estar orando com a Deus. oferta e logo a paz. Depois ela vai estar orando pro nosso preletor que vai trazer a palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos posicionar, igreja. Vamos orar pelas ofertas e orar pelo preleitor dessa noite. Amém? Deus de poder, Deus de glória, Deus de milagre, Pai amado, está aqui, Senhor, a oferta, Senhor, do teu servo. Deus entra com a tua providência, Deus vai visitando o celeiro, Deus vai visitando a casa, em nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra, Pai amado, todo mal, toda amarração, Senhor Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus.
Deus está aqui, Senhor, Glória em a teu Deus, servo, aleluia. Pai. Sim, Jesus. O Senhor conhece o levantar e o sentar do teu servo, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Deus de poder, Deus de glória. Usa, Pai amado, o teu filho, Pai amado, para falar com cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e que ele desapareça e que o Senhor venha aparecer na vida dele, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Salve, amada igreja da paz do Senhor, amados. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, amados, sem perca de tempo. Não sei quanto tempo nós temos aqui. Que horas tem, pastor? Pois preste com uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo também, será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, eu vou entregarei. Eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Amém. Nossa intenção aqui era ir até o versículo 13. Vamos agora lá em João. Lá em João 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 12. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Jesus ungido em Betânia de novo. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, Aleluia. de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de um cheiro de unguento. Aleluia. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-o para o dia da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Amém, até aqui, amados. Aleluia, Jesus. Amados, tem alguns teólogos que separam essas duas passagens, como que essa mulher aqui, Maria, não é a mesma mulher lá que ungiu Jesus lá em Mateus. Lá não fala o nome da mulher, né? Se você percebeu, lá você não vai encontrar, não diz o nome, diz uma mulher. Não fala que mulher é ela, não fala que é Maria, não fala que é irmã de Marta, fala o local onde Jesus estava, que era a casa de Simão leproso, o homem que era religioso. E eu entendo também que não é a mesma pessoa, amados. Até a forma que uma ungiu Jesus e a forma que a outra ungiu. Mas algo semelhante das duas, amados. Que as duas fizeram um ato de adoração, de contemplação, de gratidão por aquilo que Jesus tinha feito nas suas vidas. Aleluia. Tem alguns teólogos até que falam que essa mulher aqui, de Mateus, seria Maria Madalena. Mas ali não fala o nome. É verdade. Tá? Então, mas tem muitas nuances na Bíblia, entendeu? Que alguns estudiosos citam nomes, né, por fonte de pesquisas, que não é a Bíblia que está falando. Aleluia. Então eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero entrar aqui no detalhe, mas no propósito que eu falei para vocês ontem, desse seminário de 3 dias, uma campanha de 3 dias, que em 2012 eu e a pastora viajando para o interior de São Paulo, fazer uma caminhada missionária ali no interior de São Paulo. E na volta de lá, amados,
dentro do ônibus, eu fiquei no fundo tivemos lá na correria de comprar os bancos, lá não podemos comprar os bancos um do lado do outro, e eu acabei ficando no banco do fundo do ônibus, e lá no fundo eu vinha conversando com Deus, baixinho, claro, né, para não escandalizar, mas vinha orando, conversando e orando em língua, e o Espírito Santo foi ministrando. Até porque eu já tinha ouvido alguns outros homens de Deus falar dessa importância de você fazer um trabalho onde houvesse o maior aproveitamento da igreja, amados. Porque todo o propósito, pastor Emanuel, os pastores estão aqui, obreiros, todo o propósito, amado, que Deus ministra no nosso coração, é para o crescimento do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento, amados. Você pega ali, em Efésios 4:11, vai falar que ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Todos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, amados. Aleluia. E se nós como igreja, amados, entendêssemos verdadeiramente isso, e obedecessem essa orientação, né, do Espírito Santo, não haveria tanta divisão e haveria muito mais frutificação no corpo de Cristo, haveria menos pessoas afastadas do corpo de Cristo, e nós teríamos, Pai, uma igreja pujante, uma igreja triunfante, que estaria todos os meses, né, todas as denominações, todas as igrejas, né, porque a placa, amados, a gente vai na caminhada que todos nós vamos aprendendo, depois com pregadores e ouvindo outros ministros da palavra, né? Os irmãos falar sobre a placa denominacional. Amados, Deus dá para cada um de nós um ministério pessoal. E aqui na terra a necessidade, amados, das coisas serem organizadas também. Muitos de nós, às vezes, pastores, não queremos, para que eu tenho que registrar algo, eu tenho que mexer com papel. Mas vai chegando, afunilando as coisas de forma que você acaba registrando. Porque é a direção de Deus. Mas você ter uma placa, amados, ser presidente de uma obra, não quer dizer que você não está inserido no corpo. Pelo contrário, é aí que você está inserido no corpo de Cristo. Se você tem uma igreja registrada, você faz parte do corpo de Cristo aqui de Campo Grande, uma igreja sede sua aqui, então você é um atalaia, um apóstolo, um bispo, um pastor, que Deus separou para fazer a obra missionária a partir, então a tua Jerusalém é Campo Grande. Aleluia. Samarias e os confins da terra é fora daqui. Então muitas vezes a gente ouve, fica em Jerusalém. Se Deus disser para mim, fica em Jerusalém, eu tenho que ficar em Campo Grande, porque é aqui que Deus me chamou para realizar a obra. Aleluia, Deus. Está entendendo o mistério? Amém. Então, amados, como o pastor Emanuel falou aqui, não é fácil verdadeiramente nós ser cristão, que ele ouve alguns dizer que, é muito simples ser cristão. Aleluia. Por que não é fácil, amado? Porque precisa haver uma mortificação das obras da carne. Precisamos nos desprender, renunciar. Pessoas que dizem que é fácil são aquelas pessoas que verdadeiramente falam sério, não estão comprometidas. Uma coisa, amados, é você estar envolvido, outra é você estar comprometido. Aleluia. Comprometido, mano. Vamos partir para o relacionamento. Vou dar um exemplo aqui, um relacionamento conjugal. Aleluia. Como que um homem se compromete com uma mulher, entendeu? Quando ele sela diante de Deus e diante da lei dos homens também o relacionamento. Tem homens que dizem, até obreiros, amados, que querem viver às vezes com as irmãs. O maior sonho das mulheres é casar. É verdade. O maior sonho, eu tenho 2 filhas. Estão solteiras ainda, mas tem 2 enteadas que já estão casadas. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, amados, a mulher sonha com o casamento. O homem não está nem aí. O negócio dele, entendeu? Muitas vezes ele quer ter uma companheira para ajudá-lo, mas não tem aquela visão que ele tem que ter um comprometimento com aquela pessoa. É verdade. Então, amados, ao momento que você, comprometimento. Às vezes a pessoa quer ter um envolvimento. O envolvimento é aquela coisa que você não tem compromisso. Hoje está até muito na voga, é claro que isso não no meio cristão. A pessoa assim, você mora na sua casa, eu moro na minha. Aí, no final de semana se encontramos na sua casa, outro na minha casa. Isso aí está envolvido, não está comprometido. Entendeu?
A mesma coisa, mas pessoas que dizem que o evangelho é fácil, é aquela que está só envolvido. Ela não tem compromisso, ela vai no culto o dia que ela quer, entendeu? O pastor não tem compromisso com o ministério de um determinado servo de Deus que dirige, não é responsável por uma parte, às vezes, de um culto, não é responsável, às vezes, por organizar um culto na varanda. Esses cultos que hoje eu faço campanha nas varandas, quando eu era auxiliar de pastor, eu que agendava, convidava, o pastor chegava e pregava. Hoje, graças a Deus, a minha esposa faz isso, eu tenho pessoas que me ajudam. Mas eu fiz isso, hoje eu tenho pessoas que me ajudam, porque lá atrás eu ajudei pastores a fazer isso. É verdade. Glória a Deus. Então é uma caminhada, amados. Entendeu? É uma caminhada, é um processo. Hoje estou vendo essa menina aqui, né, abrindo o culto, né? Guiada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É um processo, daqui uns tempos ela vai estar pregando até fora do país. Até em outras nações. Deus chamou para isso. Eu não tenho medo de errar, mano, que Deus escolheu, o Deus do ventre. A hora que ela estava aqui ministrando aqui, eu me lembrava da passagem de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Depois você lê, filha. Jeremias, quando ele foi chamado, ele era uma criança. E ele disse para Deus: Senhor, eu sou uma criança. Deus falou para ele: não diga que tu é uma criança, tudo que eu te colocar nos teus lábios falará. Glória a Deus. Então, amados, a minha chamada profética, eu tenho esse referencial ali no primeiro capítulo de Jeremias. Eu fazia o curso de capelania, e um pastor foi pregar no hospital que eu fazia o curso, e Deus falou profundamente no meu coração nessa passagem aí. Glória a Deus. Pastor, lembra até hoje, pastor Moisés Barbosa. Então, amados, voltando aqui, foi, pois, Jesus 6 dias antes a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um alitel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aleluia. Então aqui, amados, essa Maria é a irmã de Lázaro. Glória. Essa é a Maria lá de Lucas 10, 38, né? Que quando Jesus passava por Betânia, ela ficava ali num particular com Jesus. Lá no capítulo 11 de João, quando o irmão dela estava morto, quando Jesus chegou, ela foi até lá onde Jesus fez o milagre, lá que o morto ressuscitou. E aqui a família está novamente reunida. E o detalhe, não foi o morto que foi fazer um ato profético de gratidão? O morto estava ali para testemunhar que ele estava vivo diante do povo ali. Lázaro estava ali ressuscitado. Aleluia. E muitos curiosos queriam lá vê-lo ressuscitado para testificar o milagre. Marta estava ali também fazendo algo para o reino de Deus. Marta estava servindo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas Maria sempre fazendo a melhor parte, né? Sempre com a melhor parte. Maria estava ali fazendo adoração a Jesus, agradecendo a Ele pela sua família estar completa. Né? A sua família estava completa. Aparece na Bíblia a família deles quando Jesus passava lá, que era Lázaro, era Marta e era Maria, né? Não fala do pai, não fala da mãe, né? Vamos falar o que a Bíblia está aqui retratado na Bíblia. Então a família deles eram esses três irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E ela estava agradecendo ali a Deus, a Jesus, fazendo aquele ato profético, porque o irmão dela estava ali. Aleluia. É isso, amados, que nós temos que aproveitar o tempo, né? Eu vejo aqui o pastor dando testemunho que ele está ali com o seu papai. Então, é o tempo, né? Ele está ali, então profetiza a salvação dentro daquela casa. Aleluia. Continue profetizando, porque quando o pastor testificava aqui do seu pai, me vinha Malaquias 4:6. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Aleluia. E dos filhos aos pais. Glória a Deus. Para que a terra não seja ferida com maldição. Eu creio. Então essa obra, o Espírito da reconciliação, a unção de reconciliação está sobre nós. Essa autoridade de ministrar o perdão, a reconciliação está comigo, contigo, que temos a aliança com Cristo. Quando eu citei ontem que nós somos nova criatura, você pega o texto ali de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o 21, vai nos explicar ali, vai nos relatar
que à medida que nós somos nova criatura, somos filhos de Deus, foi nos dado o ministério da reconciliação. Aleluia, Jesus. Nós que outrora estava afastado de Deus, Cristo não só nos reconciliou, como também nos comissionou para sermos ministros da reconciliação. Aleluia, Jesus. Então só essa mensagem, amados, é o suficiente para eu e você, né? Se nós colocar na nossa mente nessa campanha, nesse seminário, a partir desse seminário, eu vou semear, eu vou ganhar almas, eu vou pregar onde eu colocar meus pés, eu vou falar do que Jesus fez na minha vida, o que tem feito na minha vida. Aleluia, Jesus. Amado, não precisa nós sermos catedráticos, teólogos formados com 4, 5 anos, PhD em Bíblia, para você falar o amor de Cristo. Deus. Se nós nos reportarmos a Bíblia, amado, Pedro, que era um dos mais entusiasmados pregadores do Evangelho, que você vai ver que quase 3.000 almas se converteram, era um homem letrado. Não é errado, amado, e eu também não estou aqui dizendo que você não tem que estudar, pelo contrário, temos que se aperfeiçoar. E eu creio que Pedro e todos, né, Paulo era um homem catedrático, um homem preparado. E ele, depois que ele se converteu, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para preparar mais ainda os outros discípulos. Sabia disso? Paulo, ele foi usado para ministrar na vida de Pedro. Você vai pegar as cartas de Pedro, vai ver testemunho de Pedro sobre o ministério de Paulo. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória. Mas por que Paulo, amados, ele se entregou totalmente? Aí entra outro ato de gratidão. Por que Paulo se entregou totalmente ao Evangelho? Porque ele viu a miséria que ele era e a transformação que ele passou a ser. Glória após a Deus. ele ter tido um encontro com Deus. Amém. Glória. É assim que eu tenho orado, amado, que as pessoas, é o que o Espírito Santo faz com a minha vida, amado. Quando eu estou meia boca, que eu estou meio entristecido, o Espírito Santo me faz eu lembrar de onde que eu saí. Deus, aleluia. Aí eu já é verdade, Senhor. Então, eu não tenho desculpa para rejeitar aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Aleluia, Jesus. Deus, amados, te perdoa e nos perdoa. Não é errado, às vezes você está meio triste com alguma situação. Isso faz parte da nossa caminhada. O que Deus não quer, amados, é que muitas vezes essa angústia, tristeza, isso venha prevalecer na nossa vida, venha virar uma depressão. Não. Nós temos que chutar o pau da barraca e dizer: não, em nome de Jesus, aleluia, sai de mim essa força contrária. Aleluia. Forças negativas, glória a Deus, forças ocultas das trevas. E buscar ajuda, amados. Buscar ajuda com pessoas que podem te ajudar, pessoas que são ungidas por Deus. Glória a Deus. Isso chama-se humildade, amados. Aleluia. E nós aprendemos com Jesus ali em Mateus 11:28, diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Encontrarei descanso. Glória a Deus. Aí ele diz Aleluia. assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aleluia. Mansidão, humildade. Não deixa de ser, amados. Porque tem os dons espirituais. Nós vamos encontrar lá em Gálatas os dons espirituais e os frutos do Espírito, né? Mansidão e humildade se encaixa aí nos frutos do Espírito. Entendeu? Longanimidade, são vários os frutos ali. Aleluia, Jesus. Mas vamos aqui, amados, relatando, fixando um pouco mais em cima desse texto aqui de João, amados. Aleluia. Então Maria, tomando um aretel de unguento de nardo puro, de muito preço. Aleluia, Jesus. Então, amados, ontem eu falei algo também aqui, sobre algo, amado, de quando a gente fala, muitas vezes as pessoas entendem errado. Precisa ser desmistificado essa frase: eu paguei o preço. Às vezes você tem que pagar um preço por aquela alma, você tem que orar pela sua casa, você tem que orar pelo seu marido que não é convertido, orar pelo seu filho que está nas drogas, ou então o marido às vezes está convertido, mas a mulher não está. Você tem que pagar um preço pela sua companheira. Que preço é esse?
aqui essa mulher, ela fez um ato profético, mas ela sacrificou algo dela. Entendeu? Eu tenho até um referencial aqui, ó, dinheiro, denário, moeda romana, o salário de um dia de trabalho de um lavrador. Pastor, mas o senhor está querendo falar que eu tenho que fazer um sacrifício financeiro? Jesus já morreu para o nosso pecado, mas isso não é o suficiente? Se tem coisa mas que mais mexe nas estruturas das pessoas nos dias de hoje, entendeu? É a questão financeira. Ontem eu abordei algo sobre isso. Muitas situações de divórcio, separação, brigas de famílias. Às vezes até filhos se revoltam com o pai, bota o pai na justiça, porque às vezes o casal separa, o pai tem que dar pensão, às vezes o pai tá quebrado, não consegue dar aquela pensão no tempo certo. Aí o filho vai lá, tem causas aí na justiça que filho, depois de muitos anos, o pai teve que pagar a pensão para aquele filho, para aquela filha. É verdade. Mas onde é que você quer chegar com isso, pastor? Essa mulher fez um sacrifício, né? Dali do trabalho dela, ela separou melhor. E ela ofertou, ela comprou aquele. E ali, amados, Judas, que era o tesoureiro, ficou revoltado. Porque ele pensou assim, com esse dinheiro dava para fazer uma evangelização, né? Comprar aí os folhetos, comprar um pastel, comprar um pão aí, fazer uma salsicha aí para dar pro povo, para juntar o povo. Verdade. Quer encher essa varanda aqui? Quer encher? Entendeu? Coloca lá o convitinho, pastora, que no final vai ter um cachorro quente. Um churrasco, pai. Coloca lá que você vai ver. Vai encher essa varanda aqui. Fala que vai ter algo mais depois do culto. Eis-me aqui. E é 0800, né? Fala assim. Mas me chama para pregar, que eu vou pregar até meia-noite. Eita, vai virar vigília. O pregador é o pastor João Gustavo e ele tem mensagem até meia-noite. Depois da meia-noite. Quero ver se vai vir. Muitos souber que sou eu, nem vem. Uma vez o irmão falou assim para mim: pastor, tem uns irmãos aí que não gostam de ir nas suas vigílias, que você lê muito Bíblia. Isso, mas qual é o objetivo de você ir para casa de Deus? Não é ler Bíblia e orar, irmão? Ou você só quer ficar lá cantando? Tudo bem, vamos cantar também, faz parte do culto. Entendeu? Mas o principal, a divisa de uma pregação, de uma mensagem, é a Bíblia, a palavra de Deus. Até mesmo o louvor, o levita, o adorador, que não tem uma vida com Deus, amado, ele não vai longe. Começa a cantar para Jesus, aquele dia ele já está lá cantando aquelas músicas lá do Gustavo Lima, não sei o que lá, do universitário, que eles nunca se formam, esses caras, estão sempre universitários. Estou orando para eles se converterem. Deve ter muito cantador de Jesus no meio desses cantores universitários. É verdade, Jesus. Tem muitos aí que são para Jesus. Aleluia. Estão aí ganhando o dinheirinho deles, vai chegar a hora que Jesus vai pegar eles. Oh, glória. Aleluia. 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 E quando pegar, mas vai acontecer que eles vão entender e vão lançar todo esse dinheiro que eles ganharam aos pés da cruz e ganhar a alma. Aleluia. Vão usar as riquezas encobertas, aquelas riquezas lá do mundo, para fazer a obra de Deus. É verdade. É assim que Deus faz, amado. Deus deixa o camarada ir até onde ele pensa que ele pode ir, né?